O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o teu fruto, é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, presentes nesta igreja matriz, com a graça e a bondade de Deus, agora nós já podemos acolher 80% da capacidade da nossa igreja. Então, graças a Deus, agora todos podem participar. Nós temos 3 missas no final de semana, ainda para favorecer a presença de todos. Aliás, aqui em Turvolândia, só não participa da missa quem não quer, né? Nós estamos desde a sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, com a graça de Deus, celebrando a Eucaristia todos os dias até hoje. Uma graça, uma bênção de Deus para nossas famílias, para a nossa cidade, para o nosso município. E também para aqueles que nos acompanham de outros lugares, rezando conosco. Hoje, nesse encerramento da Semana da Família, nós temos a alegria de celebrar, de encerrar esta festa da semana inteira com a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E nesta celebração, também nesse final de semana, a gente lembra daquelas pessoas, homens e mulheres, que se consagram a Deus na vida religiosa para viver as virtudes da pobreza, da obediência, colocando-se a serviço da igreja, segundo os conselhos do Evangelho.
A festa de hoje, nós celebramos uma verdade de fé, que Maria voltou para o céu de corpo e alma. Diferente de todos os seres humanos, Maria, ela foi elevada ao céu. O seu corpo não se corrompeu, não se destruiu, mas ela foi preservada. E como eu falava no início, talvez, por mais que a gente reze, aprofunde, nós não vamos conseguir entender o total, a plenitude do que de fato foi Maria, a mãe de Deus, a nossa mãe. Ela foi uma mulher perfeita, uma mulher de uma grandeza incomparável. Maria, então, ela recebe alguns privilégios de Deus. O primeiro privilégio, que nós chamamos de dogmas, é o privilégio de que ela foi concebida sem o pecado. A única criatura humana que nasceu sem o pecado original, que foi preservada, preparada sem o pecado original. Então Maria, ela recebeu esse mérito, esse privilégio de Deus de nascer sem o pecado. O que quer dizer isso? Que Maria é incapaz ou foi incapaz de pecar. Ela foi dotada da incapacidade de pecar. Mais ainda, Maria nunca magoou ninguém. Não tem como imaginar, pensar nenhum tipo de pecado na pessoa de Maria. Ela nunca deixou ninguém triste. Ela de uma pureza, de uma serenidade incontrável. Maria, ela tinha o total controle dos seus sentimentos. Diz alguns escritores que Maria era de uma meiguice, de uma delicadeza de encantar, de realmente perceber naquela mulher algo totalmente incomum. Era de uma meiguice, de uma delicadeza fora do comum. Tem um relato do Evangelho que mostra para nós como essa mulher se comportava, como ela era diferente. Naquele episódio que Jesus ficou em Jerusalém, que eles perderam de Jesus, Jesus tinha apenas 12 anos. Talvez você que é mãe, você que é pai, consiga mais do que nós imaginar a angústia que Maria e José enfrentaram quando elas perceberam que já distante, o menino tão amado não estava mais lá, não estava com eles. No entanto, quando eles voltam para encontrar com Jesus, ela vai dizer de uma forma muito serena: Filho, por que agistes assim conosco? Seu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. A única coisa que ela falou. E depois o diálogo nós sabemos. Portanto, Maria, ela tinha um equilíbrio psicológico e espiritual não encontrado na história da humanidade. E outro privilégio é o privilégio de ser a mãe de Deus. Porque Maria, sendo a mãe de Jesus, Jesus sendo Deus, ela é a mãe de Deus. Jesus recebeu Maria na sua carne. Jesus recebeu a carne de Maria. Às vezes nós até pensamos, ou às vezes algumas doutrinas não católicas, tenta convencer algo que não pode ser convencido, como se Maria fosse uma caixa que acolheu Jesus, uma caixa vazia, que Jesus não sofreu nenhuma influência dela. Não, Jesus recebeu de Maria sua carne. Maria é a mãe de Jesus. A carne sagrada de Jesus é a carne sagrada da sua mãe. Seu corpo de Jesus, surgiu da sua mãe. Maria, ela
trouxe para Jesus a carne humana. Portanto, Jesus, sendo a cabeça da igreja, e Jesus sendo a mãe de Jesus, e Maria sendo a mãe de Jesus também, Jesus sendo o nosso irmão, aquele que fundou a igreja, Maria então passa a ser também a nossa mãe, a mãe de cada um de nós. Por isso na cruz Jesus vai dizer, eis aí a tua mãe. E outro privilégio, o terceiro privilégio, é a virgindade perpétua. Ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Maria era tão resplandecente de Deus, de beleza, de pureza, de delicadeza e tudo que a gente possa imaginar, que José era incapaz de tocá-la nela como mulher. E o quarto privilégio que nós estamos celebrando hoje é a assunção de Maria ao céu de corpo e alma. Maria, sendo preservada do pecado, sendo vazia de pecado, o Espírito Santo não encontrou nela nenhuma resistência. O Espírito Santo a encheu de graça. Maria transborda a graça de Deus. Repito, o Espírito Santo não encontrou resistência em Maria. Diferente de todos nós, que somos já no nascimento marcado com o pecado original, em Maria não teve nenhum tipo de resistência e por isso nós rezamos e a palavra de Deus repete, ela é cheia da graça de Deus. Em Maria não há lugar para outra coisa a não ser pela graça de Deus, a graça de Deus. E diz um escritor já bastante antigo, um teólogo, que vai dizer se pudéssemos somar a santidade de todos os santos e mártires da igreja até hoje, não chegaria nem perto da santidade de Maria. Repito, se tivesse condições de somar a santidade de todos os santos e mártires da igreja, do início até hoje, ainda a santidade de Maria superaria, e muito. Por quê? Todos os santos e mártires nasceram com a marca do pecado. Maria foi preservada do pecado original, toda cheia de graça. Por isso, então, nós vamos entender por que ela foi elevada ao céu, porque ela foi preservada da corrupção, da morte. Nós celebramos uma festa que no Oriente já celebrava a festa da dormição de Maria. Então, diferente de todas as criaturas, Maria teve um corpo imaculado. E esse corpo imaculado foi recuperado intacto por Deus. Foi elevado aos céus de corpo e alma. E a liturgia da palavra hoje é uma liturgia muito profunda, que nós só podemos entender o porquê destas leituras na festa de hoje, se a gente compreender em Maria a Arca da Aliança, a nova Arca da Aliança. Todas as leituras fazem referência à Arca antiga, a Arca que Moisés conduziu com o povo depois até a Terra Prometida. Esta Arca acompanhou a história do povo de Deus. A Arca da Aliança foi a fala, a voz de Deus orientando o povo, quando naquela arca continha as tábuas da lei, continha também naquelas tábuas da lei, naquela arca da aliança, o pão ázimo, um pedaço do pão ázimo que alimentou o povo no deserto, e também o bastão de Moisés. Estava lá na arca, preservado. E esta arca, então, ela foi caminhando junto com o povo de Deus. Essa semana ainda, nós rezamos para que o povo conseguisse conquistar a terra, a arca foi na frente. A arca foi na frente. Mas num determinado momento da história, quando Jerusalém foi destruído, Jeremias conta o livro que ele pegou a arca da aliança e levou para o monte que Moisés morreu.
E esta arca ficou então lá na gruta depositado, porque o templo seria destruído. Ninguém sabe o que aconteceu com a arca. Misteriosamente eles entenderam que aquela arca voltou para o céu. Aquela arca voltou para o céu, intacta. Portanto, Maria é a arca da aliança. Tudo que aconteceu na arca, Maria agora se torna a arca da aliança. Ela que leva não mais apenas as tábuas da lei, mas ela leva o próprio Deus dentro de si. E quando Maria então chega até a sua prima Isabel, o relato é parecido com quando Davi recebeu a arca da aliança. Diz que Davi dançou, exultou perto da arca. Diz que Maria, quando chega perto da sua prima, ela dá um grito de exultação: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E João Batista também como que dançou no seu ventre, reconhecendo que ali estava a arca da aliança. E também Maria, ela ficou lá, diz, 3 meses. Diz que quando ela foi para lá, Isabel estava grávida há 6 meses. Então disse, com certeza, que ela ficou até o dia do nascimento de João Batista. E como a arca lá no Antigo Testamento, ela desapareceu misteriosamente, também a arca, que é Nossa Senhora, ela não vai ser corrompida. Diz que a arca do Antigo Testamento foi feita de uma madeira incorruptível, uma madeira que não apodrece, chamada cássia. Também, assim como a arca da aliança não apodreceu, não acabou, Maria também não apodreceu, não acabou, e ela volta então de corpo e alma. Diferente de nós, quando nós morrermos, a nossa alma vai para Deus e vai esperar até a ressurreição do último dia, aí sim será resgatado os nossos corpos. Mas com Maria, diferente, porque Maria, ela não foi tocada somente a alma por Deus, ela foi tocada o seu corpo por Deus. Portanto, o seu corpo se torna divino. O seu corpo diferente do nosso. Portanto, o seu corpo, ele volta para Deus já no dia da sua dormição, diferente do nosso corpo, que é manchado pelo pecado. Então vamos agradecer a Deus por Ele ter nos dado uma mulher ao mesmo tempo tão humana e tão divina, que é para nós um sinal de cuidado, um sinal de esperança, um sinal de proteção da parte de Deus. Esta mesma mulher, ela teve também um marido, José, que experimentou na família, que experimentou também com o seu marido, a graça, a bênção familiar, a bênção de Deus na família. Educaram Jesus, Maria não só doou a carne para Jesus, mas doou toda a educação, tudo aquilo que Jesus sabia, aprendeu com seus pais. Nós temos a Sagrada Família como algo para nós que nós desejamos alcançar. Mas as nossas famílias, elas são marcadas pelo erro, marcadas pelo pecado, mas marcado intensamente pela fé. E cada vez mais a nossa igreja, ela quer ser uma família de fé, passar da família de sangue para a família de fé. Por isso nós celebramos a Semana da Família, porque nós queremos de fato estreitar os laços entre as famílias da nossa comunidade. E quando a gente escuta o testemunho de uma família, de um casal, ou como nós tivemos várias meditações durante a semana, a gente quer estreitar os laços de amizade desta família maior. Por isso, com muito carinho, nós vamos escutar mais um casal da nossa comunidade. Hoje nós estamos celebrando e finalizando os casais que já receberam o sacramento do matrimônio. E o sacramento do matrimônio não é, vamos dizer assim, uma mágica. Não. O sacramento do matrimônio é uma consciência que o casal tem
que, abençoado por Deus, ele é chamado a vencer as tribulações do dia a dia.